Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas aqui para contribuírem com as suas experiências e os seus conhecimentos. E hoje o tema que nós estamos trazendo aqui se refere às aplicações da pesquisa operacional na logística. A pesquisa operacional ou aplicação de métodos científicos para problemas de gestão não é um conceito novo. Tem sido empregado na tomada de decisões por muitos séculos. Na verdade, o registro mais antigo de técnicas de tomada de decisão remonta lá à antiga Babilônia, cerca de 3.200 antes de Cristo. Mas como pode ser aplicada à logística? Por exemplo, a otimização de transportes tem espaço para a pesquisa operacional? Sabemos que em uma atividade complexa como a logística, a resolução de problemas por suposições de uma relação simples de causa e efeito pode ser, por si só, não muito suficiente. Idealmente, as soluções podem ser buscadas através de análise e comparação de muitos estudos de casos e cenários alternativos, simulando o comportamento da logística ou alguma das atividades que estão dentro da logística, considerando assim as premissas com base em situações atuais ou planejamento futuro. Isso significa que a aplicação da metodologia de pesquisa operacional baseada no processo matemático é fortemente útil e necessária. E é sobre este fantástico tema que iremos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Marcos Santos. Oi, Marcos, meu amigo, esta aqui vai ser uma prosa fantástica, um tema diferente, principalmente porque o pessoal não tem muita tendência a gostar de matemática e pesquisa operacional, né, meu amigo? Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui proseando com vocês, né? Um tema assim que eu considero de fundamental importância, principalmente, eu acho que é importante para todos os gestores, né, de uma maneira geral. Mas para quem trabalha com logística, então, tem uma importância absolutamente fundamental, né? É muito difícil você falar em logística sem, em algum momento, ter que necessariamente visitar a pesquisa operacional. Bacana. Gratidão aí, Marcos, pela sua presença aqui. Você que é professor de pesquisa operacional. Meu amigo, vamos lá. Fala um pouquinho mais dessa famigerada pesquisa operacional para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. Bem, vamos lá. Vamos tentar construir uma linha de raciocínio, né? Primeiro, entender o que é pesquisa operacional, que a maioria conhece como PO, e depois fazer um depara da PO para a logística, né? A pesquisa operacional, ela basicamente, ela trabalha com modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão. É isso, né? Então, quando eu falo em modelos matemáticos, eu tenho uma variedade de modelos enorme que podem ser utilizados, né? Então, a pesquisa operacional ela se desdobra em várias outras sub-áreas, vamos dizer assim, né? Então, dentro da pesquisa operacional, nós temos a programação matemática, que são os métodos determinísticos, nós temos a estatística, temos a simulação a eventos discretos, que é uma outra área, o apoio multicritério à decisão é uma outra área, né? Teoria dos jogos é uma outra área, teoria das filas é uma outra área, e por aí vai. Teoria das restrições, né, também muito conhecida, é uma área da PO, machine learning é uma área da PO, né? Então, todas essas áreas é como se fosse um grande guarda-chuva, a PO, né? Um grande guarda-chuva que abrigasse todas essas áreas. E aí,
eu tenho a minha caixa de ferramenta com esses vários modelos matemáticos e, de acordo com o problema que eu tiver na minha organização, eu vou lá e pego aquela ferramenta, aquele modelo que vai resolver aquele determinado problema, né? Então, a PO é isso. E, assim, ao lado da PO, né, eu sempre falo, na verdade, nós temos aí um tripé, porque o modelo matemático, eu pego lá um modelo de programação linear, por exemplo, ele pode ser um modelo lindo, super sofisticado, ele sozinho não faz nada. Eu preciso de dados para alimentar esse modelo. E quanto melhor forem os dados, melhor será a solução que o meu modelo vai me dar, né? Então, eu sempre falo, PO e ciência de dados, elas andam de mãos dadas. Porque não adianta eu ter um dado e não ter um modelo para mastigar esses dados. E também não adianta eu ter um modelo, mas não ter o dado. Então, né, essas duas áreas, elas conversam entre si, ciência de dados e os modelos da pesquisa operacional. E, envelopando essas duas áreas, nós temos a computação. Porque, como você mesmo disse, né, hoje nós temos problemas logísticos, inclusive, problemas super complexos de alocação, de roteirização, né, que seria impossível eu tentar calcular uma solução na mão, com caneta e papel. Então, necessariamente, eu preciso do processamento computacional para solucionar, né, para resolver matematicamente esses modelos. E muitos modelos a gente não consegue resolver nem em computadores pessoais nossos, né, laptop, PC em casa, eu não consigo, tem, né? Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa que nós precisamos levar lá no Laboratório Nacional de Computação Científica, onde tem um supercomputador, lá de não sei quantos petaflops, para poder resolver o problema matematicamente. Então, quando eu falo em PO, na verdade, eu tenho o quê? Modelo matemático, uma massa de dados que vai alimentar esse modelo e o processamento computacional que vai processar esse modelo com esses dados. E aí, daí, eu vou ter um resultado que vai apoiar a minha tomada de decisão. Então, a pesquisa operacional é isso, né? Okay. Mas não se enganem, eu sempre falo, eu deixo muito claro, pesquisa operacional, os modelos dela apoiam a tomada de decisão. Eles não decidem por ninguém, né? A figura do decisor Bertaglia, do decisor Marcos, é absolutamente fundamental. Porque o modelo matemático, certas nuances do processo decisório, eu não consigo abarcar no modelo matemático. Você está entendendo? Né? Então, por exemplo, eu posso fazer um modelo de programação linear fantástico, onde eu quero minimizar os meus custos de produção. E aí eu tenho lá uma linha de produção com 90 funcionários. E aí o meu modelo me diz que dá para fazer a mesma coisa com 87. Necessariamente eu vou demitir os outros 3? Não. Eu já sei que para fazer aquela tarefa eu preciso de 87. Agora, a decisão quem vai tomar sou eu. Há várias outras questões que eu preciso levar em consideração, principalmente o aspecto social, né? Eu não posso simplesmente pegar e dispensar 3 funcionários que têm família, que têm filhos, né? Eu aceito aquela perda no meu modelo, né? Até porque eu posso dispensar os 3 e a minha produção cair, porque os demais vão ver e vão ficar desestimulados. Porque a matemática, lidar com a matemática é uma coisa, lidar com o ser humano é outra. Uhum. Né? A matemática aceita tudo, né? O número aceita tudo, mas nós estamos lidando com gente. Então, é o que eu sempre falo, né? Os modelos da PO, às vezes as pessoas pensam, né, que a PO é um oráculo, você vai perguntar e ela vai te dar uma decisão pronta. Não é isso. O resultado que o modelo te dá, que a PO te dá, é mais uma peça que você vai juntar
o seu conhecimento, com a sua experiência pregressa, né? Com a sua bagagem cultural, com a sua experiência na gestão da empresa, vai ser mais um elemento que vai entrar, mais um elemento de análise. Né? O meu modelo me deu isso, juntando aqui, papapá, eu vou decidir por aqui. Mas a figura do decisor nunca será substituída. Né? A própria definição de modelo, seja ele matemático ou não, se você observar lá a definição de modelo, diz que todo modelo é uma simplificação da realidade. Ou seja, como a realidade ela é complexa, ela é difusa, né? Ela possui muitas variáveis, eu não consigo, né? São tantas informações, tantas variáveis que eu não consigo processar para decidir. Então, eu simplifico, eu reúno as variáveis que realmente são necessárias ao meu processo decisório, né? Eu simplifico o problema para eu poder intervir na realidade. Mas aquele modelo é uma simplificação, não é a realidade. Eu tenho uma série de outros fatores que precisam ser considerados que o modelo matemático não é capaz de agregar. Né? É aí que entra a figura do decisor. Né? Então, é preciso que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. E aí, dentro aí da introdução que você comentou, né, a famigerada PO, é isso mesmo, a famigerada, porque em todas as universidades que eu passei, em todos os programas de mestrado, de doutorado, normalmente as pessoas não gostam de PO, porque realmente ela tem uma carga matemática, às vezes, exagerada. Mas aí eu faço uma meia-culpa, que a culpa é nossa mesmo, da gente, dos pesquisadores que trabalham no PO. Por quê? Por que eu falo que a culpa é nossa? Porque a gente tira o foco no que há de mais precioso na PO, que são as aplicações, e a gente foca no modelo. É aí que a coisa se perde. Né? Porque o que dá sentido ao modelo é a aplicação. Né? Se eu estudo teoria dos grafos, eu preciso compreender que aquilo, para o exercício da minha profissão, é importante, porque com teoria dos grafos eu consigo otimizar a rota de um caminhão. Né? Agora, se eu vou dar uma aula de teoria dos grafos, e aí eu falo algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Ford-Fulkerson, e papapá, e tome-lhe matemática, e tome-lhe matriz, e tome-lhe... O cara olha e fala, pô, mas esse negócio só serve para infernizar a minha vida. Né? Isso não serve para nada, só serve para me reprovar. Aí o aluno decora aquele algoritmo, faz lá no dia da prova, bem ou mal, passa, e nunca mais quer ver aquilo na vida dele. É o que acontece na prática. Né? Então, todo lugar que eu passo, eu procuro inverter essa ordem. Eu começo mostrando as aplicações. Gente, hoje eu vou ensinar um negócio que dá para você utilizar em redes de computadores, que dá para você utilizar utilizando a rota de caminhão, que dá para você utilizar na sua empresa para escolher um gerente. E aí, depois que eu falo nas aplicações, eu falo, vamos ver então como é que esse modelo funciona. Aí eu começo, entendeu? Então, eu passei a inverter. Eu foco na aplicação, lá no final eu mostro qual é o modelo que resolve essa aplicação. É fantástico, isso. A PO fantástico. É isso. Fantástico, Marcos. Muito bacana. Você trouxe de uma forma bastante didática um assunto que não é fácil, que não é muito bem querido, principalmente por alunos, e aí você colocou claramente o porquê disso, ou seja, de fato, na universidade, né, na academia, fala-se muito mais do modelo do que da aplicação, e aí que eu queria entrar, o Marcos, no segundo tópico aqui da nossa conversa. Eu queria explorar esse lado das aplicações, até porque você comentou, e muito bem comentado, falando de que, na realidade, a PO é um elemento científico calcado em dados, calcado em modelos, para resolver problemas
e apoiar as decisões, porque no final das contas quem toma a decisão é o ser humano, ainda é, né? Então, Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breakzinho, uma paradinha aqui, e nós vamos debater um pouquinho sobre a aplicabilidade da PO na logística ou na empresa. Pode ser? Vamos nessa? Pode, vamos, claro. Marcos, meu caro, que honra, que orgulho, essa prosa aqui está fantástica, muito bacana mesmo, trazendo um tema que não é fácil de ser tratado, mas que nós estamos evoluindo aqui, com boa didática sua, né? Você que leciona essa matéria. Meu amigo, vamos falar das aplicações práticas? Bom, como é que nós usamos aí a pesquisa operacional nesse nosso mundo logístico, no nosso mundo empresarial, né? Falando um pouquinho de otimização, eficiência, vantagem competitiva nas empresas. Eu lembro que eu trabalhei muito com pesquisa operacional, principalmente na parte de otimização de estoques e fluxo de veículos nas plantas, né? Mas tem muito mais que isso, né, Marcos? Vamos lá? Para a gente fazer uma nova abordagem e para que as pessoas se sensibilizem que elas precisam da PO, eu preciso focar nas aplicações e não nos modelos. E eu costumo falar costumo brincar com os meus alunos, os pesquisadores do meu grupo, que não existe boa tomada de decisão sem pesquisa operacional. Você pode até decidir e, eventualmente, a decisão pode até ser boa, mas se você usasse PO, a sua decisão teria sido melhor, né? Porque a PO é a ciência da tomada de decisão, né? Então, como é que você decide sem PO? Você tem que dominar as técnicas da tomada de decisão. Quem lida com a tomada de decisão é a PO. Então, o que acontece? A PO, a sua natureza, ela é interdisciplinar. Ela já nasceu interdisciplinar. E aí bate com o que eu falei, né? Vai ao encontro do que eu falei, de que esse é um equívoco que nós, professores, cometemos ao focar na parte algorítmica, ao focar na parte matemática, porque a PO não nasceu da matemática, né? A PO ela nasceu da necessidade das pessoas, nasceu da interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, eu tenho pesquisadores no meu grupo que são da área de educação. Eu tenho uma pedagoga que desenvolveu uma tese de doutorado na área de educação usando PO. Eu tenho um amigo, o professor Rafael Bastos, que trabalha com teoria dos grafos para estabelecer construtos psicológicos. Ele é um psicólogo. Usa PO, teoria dos grafos, na psicologia. Eu tenho um outro amigo, um outro professor, que é professor de educação física e usa PO. Eu tenho um outro amigo, o professor Rafael Moral, professor lá na Irlanda, na Mayo University, que ele é biólogo de formação. Ele fez biologia, depois fez o mestrado e o doutorado em PO. Então, estou dando esses exemplos, por quê? Porque as pessoas pensam que PO é coisa para matemática, é coisa para estatístico, é coisa para engenheiro, né? Administrador, economista, e não é. Psicólogo pode usar PO, pedagogo pode usar PO, o professor de educação física pode usar PO, o historiador pode usar PO. PO é para que, aliás, é o lema lá na nossa comunidade, na Casa da Pesquisa Operacional. A PO é para todo mundo. Não é só para o engenheiro, não é só para o matemático, né? Por quê? Porque ela é interdisciplinar. Ela só faz sentido inserida em outros contextos de aplicação. A PO ela não faz sentido nela mesma. Ela só faz sentido se for aplicada em outras situações, em problemas reais, que pode ser na área. Outro dia veio um advogado fazer uma live com a gente, que usa PO, advogado. Olha que loucura. E eu gosto de convidar esses caras, porque é assim, totalmente fora do usual. Mas por que eu estou dando esses exemplos? Eu estou dando esses exemplos porque, embora a PO seja interdisciplinar e possa ser aplicada em qualquer área, eu não vejo área que a PO seja mais
afim, que ela tenha maior afinidade do que a logística. De todas as áreas, assim, eu penso, né? Também não estou dizendo que é uma verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade, muito longe disso, né? Nós estamos sempre em busca do conhecimento. Mas, na minha percepção, o campo mais rico, né? Mais fértil, mais propenso para as aplicações da PO é a logística. Né? Eu não consigo pensar em outra área. Eu posso aplicar em tudo, na biologia, na história, na educação, mas na logística, a PO arrasa quarteirão. Como você comentou, alguns modelos da PO, alguns, já são conhecidos há séculos. Né? Teoria dos grafos apareceu no século XVIII, com Leonhard Euler, quando estudou lá os problemas das pontes de Königsberg. O método de Borda também é do século XVIII, quando Jean-Charles Borda propôs o método de Borda. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala que a PO nasceu na Segunda Guerra Mundial, e não é verdade. Né? Muitos modelos já são conhecidos há séculos, há milênios. Né? E é claro que isso é super razoável, porque o homem ele sempre vai buscar fazer as coisas, alcançar o seu objetivo, com o menor esforço possível. Isso é uma questão de sobrevivência. Né? Você ter o maior retorno possível com o menor esforço. Então, a nossa cognição, a cognição humana, ela naturalmente já busca pela otimização. Então, o que eu falo, todo mundo sabe PO, só não sabe que sabe. Todo mundo sabe PO. Né? Você só não sabe que sabe. Né? Então, como eu estava falando, todo mundo muita gente pensa que começou na Segunda Guerra, mas não começou. Começou antes, só que na guerra, como nós tínhamos vários problemas logísticos, é aí que eu queria entrar, né? Problemas de natureza logística, aí os pesquisadores se reuniram para aplicar os métodos especificamente em problemas logísticos. E aí que a PO ganhou corpo enquanto ciência aplicada. Entendeu? Foi justamente para resolver problemas logísticos durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso por isso que a PO tem uma afinidade tão grande com a logística. Não, e é bacana isso, né, professor? Esse tema que você está trazendo, até eu exemplifiquei um pouquinho ali no finalzinho do primeiro tópico, né, que eu mesmo trabalhei muito com PO, para fazer algumas atividades enquanto estava lá na querida Unilever, né? Principalmente pelo aspecto de fluxo de veículos dentro da planta, ou seja, a otimização de fluxo. E aí você muito bem falou, né? A parte de dados é bastante fundamental. Quanto mais acuracidade ou acurácia você tem nos dados, melhor você vai ter como resultado e, portanto, tomada de decisão. Né? Outro trabalho que eu fiz bastante é a parte de roteirização, quando nós não tínhamos esses roteirizadores que nós temos hoje, que não deixa de ter os modelos matemáticos ali incluídos, portanto, PO é parte desses produtos, dessas aplicações, né? E aí, professor, você colocou claramente um ponto bastante importante, ou seja, a PO nasce com o conceito de otimização, muito utilizado na guerra exatamente por causa disso, como é que eu otimizo, principalmente em termos de tempo e distância, esse que é o grande objetivo, né? O segundo, principalmente, olhar pela perspectiva do estoque, como é que eu otimizo o meu estoque, né? Como é que eu tenho menos perdas, como é que eu flexibilizo as minhas linhas de produção, aí nós estamos entrando um pouco mais na engenharia de produção, né? Você fez aquele comentário, inclusive, de engenheiros, mas é exatamente aí, né, que a gente utiliza com mais ênfase, logicamente, muito bacana, inclusive, esse exemplo que você trouxe de advogado, biólogo, né, pedagogo, estar utilizando a PO. Isso significa que a amplitude, né,
da utilização desse recurso é muito maior, né? E isso é muito bacana. E um outro, professor, que a gente usava muito e que muitas vezes as pessoas não pensam e não refletem sobre ele, é o tamanho do lote. Calcular o tamanho do lote, por exemplo, tanto lote de produção, lote de transporte. Por quê? Porque passa pela otimização, né? Passa por alguns pontos interessantes. Tem mais algum comentário sobre esses pontos, professor Marcos? Veja bem, esse problema, né, eu acho que até assim, é um campo que a gente precisa explorar muito ainda aqui no Brasil, né? Porque esses problemas de lote econômico, né, de roteiro, roteirização, carga, assim, são modelos que não são não são modelos novos, né? São modelos já consagrados na literatura, já consagrados. E eu percebo que ainda são relativamente pouco utilizados, né? Quando você fala de multinacionais, aí não, aí, né, quando você fala, por exemplo, eu não tenho dúvida, vamos dar um exemplo, né? A Coca-Cola. Eu não tenho dúvida que a Coca-Cola, para alcançar a capilaridade que ela tem, que ela utiliza algoritmos avançadíssimos, que ela tem uma equipe de pesquisadores de PO lá para fazer isso. Não tenho dúvida, né? Por exemplo, a Vale, né? A Vale, no Brasil, praticamente a PO entrou no Brasil, uma das empresas que começou, né? Começou a utilizar a PO no Brasil foi a Vale, né? Mas a Vale é a Petrobras também trouxe a PO para o Brasil, ali década de 60, 70, né? Mas você tem uma estrutura de uma multinacional, né? Agora, eu percebo que as pequenas e médias empresas também poderiam se beneficiar dos modelos, dos recursos da pesquisa operacional. Eu percebo que há espaço para isso. As pessoas simplesmente não usam porque não conhecem, né? Como é que você vai usar o que você nem nunca escutou falar, né? Então, eu acho que é esse espaço aí que a gente precisa ocupar com a pesquisa operacional. Esse espaço, principalmente ali no microempreendedor, na pequena empresa, na média empresa, para otimizar suas rotas, porque esse cara, né, o pequeno empresário, ele vive sempre no limite da margem dele. Então, é esse cara que a gente precisa ajudar. A PO precisa chegar nele. Então, professor, é interessante, inclusive, o que você está falando, até porque nós estamos buscando eficiência, otimização, menos perdas, mais benefícios. Olhando pela perspectiva da educação, raro, ou salvo algumas exceções aí, nós vemos a PO sendo ensinada, principalmente na universidade, mas lá no nível mais técnico, né, nós enxergamos a fala da PO muito voltada para a estatística, mas sem aquilo que você comentou no começo, sem a indicação da aplicabilidade. E aí, os jovens, principalmente os jovens, né, não necessariamente eles, perdem um pouco o interesse. Eu acho que quando nós falamos em PO e aqueles cálculos, né, porque os cálculos realmente são bastante complicados, são equações complicadas para a gente colocar e montar os modelos, mas quando você fala da aplicabilidade e dentro das expressões ter alguma coisa mais consistente e mais didático da forma como você está explicando, eu acho que as pessoas teriam mais acesso. Eu gostaria de ver PO muito mais do técnico para o universitário também, não só no universitário. Concorda comigo? Sim, claro, tem toda a razão, é isso mesmo. É por isso que eu tento fazer dar essa nova roupagem, né, essa nova abordagem. Porque, quer ver, olha só, você precisa se deslocar daqui para o centro da cidade. Aí você vai lá, entra no carro, né? Quando você entra no carro para se deslocar para o centro da cidade, você fica pensando, bem, peraí, como é que a combustão vai acontecer, hein? Lei Geral dos Gases, PVT igual a Povotor, e não sei o que, eu tenho um ciclo termodinâmico no motor,
que vai trabalhar com tal eficiência, aí vai girar o alternador gera uma indução eletromagnética que carrega a bateria. Você pensa nisso na hora de andar no carro? Não. Não. Você passa a chave e sai andando. A PO é a mesma coisa. Para que o gestor ele tem que saber que o método simplex você transforma em um pivô, zera todo mundo embaixo do pivô, faz uma combinação linear entre as linhas até zerar todo mundo, e ele só precisa saber que para aquele problema, para aquele problema, eu tenho um software, pode ser o software do Excel, pode ser o Lindo, pode ser qualquer coisa, que eu vou lá e consigo otimizar minha produção. Se rodou o simplex, se rodou o diabo, se rodou... Ele não está nem aí, ele quer resolver o problema dele. Aí muita gente fala assim, professor, então você está dizendo que não é importante conhecer o método, que não é importante saber a matemática? Não é isso que eu estou dizendo. Né? A gente precisa saber diferenciar as coisas. Se você se propõe a ser um pesquisador da área de PO, fazer um mestrado em PO, fazer um doutorado em PO, se especializar na área, dar aula de PO, aí você precisa conhecer os métodos na sua entranha, né? Precisa conhecer como é que eu chego naquele resultado, como é que eu demonstro aqueles teoremas. Agora, se você é um gestor, se você é um usuário, para que você precisa saber como é que aquele algoritmo funciona? É a história do carro. Você entra e usa. Né? Se eu preciso escolher um gerente novo, eu vou lá e utilizo o método TOPSIS. O método TOPSIS vai me dizer qual é o melhor gerente, de acordo com os meus critérios. Se eu preciso identificar qual é o gargalo numa linha de produção, eu vou lá e faço uma simulação no Arena. Eu não estou nem aí se a curva é log normal, se é wave. Isso não me interessa. Eu só quero saber onde está o gargalo. Eu, como gestor, né? Então, eu acho que é aí que está o X da questão, né? Eu acho que nós ensinamos as coisas, a gente perde meio para o time e a gente ensina a coisa errada para a pessoa errada. A gente quer ensinar a fórmula para o gestor e quer, sabe? Não é, se o cara é um pesquisador de PO, vamos estudar os métodos porque ele vai se aprofundar no assunto. Se o cara ele só quer usar, eu tenho que permitir que ele use os métodos. Como eu estou falando, como eu falei, o exemplo do carro, é claro que é uma brincadeira, né? Mas é por isso que eu defendo, né, essa nova abordagem mais voltada para as aplicações, sem necessariamente passar pela matemática. Né? Eu consigo dar uma aula de 3, 4, 5 horas, resolvendo problemas, modelando, usando software, sem falar em uma fórmula, e dar uma aula de 4 horas de PO, resolvendo problemas, sem falar em uma fórmula, né? Só que mostrando ali o que ele pode resolver, como é que ele pode modelar e chegar no resultado. Perfeito, professor Marcos. Muito bacana a nossa conversa aqui. Estamos finalizando a prosa com Betaglia, chegamos ao final. Minha gratidão enorme pela sua contribuição aí. Professor Marcos, um abraço virtual para você. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar divulgando a PO, né? Eu tenho certeza que o Brasil precisa muito da pesquisa operacional, as organizações, as pessoas, as instituições, para que a gente possa virar essa página e construir uma sociedade cada vez melhor. Que bacana, meu amigo. Ao infinito e além. Tudo de bom. Gratidão enorme. Tchau, tchau. Até mais. Fique com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau.